Tivemos então uma introdução sobre o que é o ano da fé. Som S. Senhor, repreendo tudo. Agora eu acho que foi. E na semana passada nós começamos então a ver um pouquinho sobre o ano da fé com o Padre Dudu falando o que é o ano da fé para a Igreja de Deus nesse ano de 2012 a 2013. E hoje, propriamente dito, nós começaremos então a ver as catequeses do Papa Bento XVI sobre o mesmo ano da fé. Então vamos começar a expor no dia de hoje a primeira catequese que o Papa fez então no mês de outubro. Vamos ficar em pé e invocar sobre nós neste momento o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei sobre o vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo se renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Josafá, Beata Helena Guerra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me recordo que quando eu era criança, eu sempre acreditava em tudo aquilo que me diziam. E como eu morei parte da minha infância em Natal, acreditava nas histórias mais absurdas possíveis, porque aquilo que os outros falavam para mim, os adultos falavam, era quase um dogma. Então eu acreditava em cada coisa e me assustava com cada coisa, que depois, quando eu fui crescendo, fui ver que aquilo não passava de uma lenda ou de uma fantasia. Quantas vezes nos matos lá do interior do Rio Grande do Norte, eu já me assustei com barulhos no mato, porque diziam que a caipora andava pelo mato afora, né? Tinha que fazer um trato com a caipora, então eu ficava desesperado quando ouvia qualquer barulho no mato, achando que a bendita estava se aproximando, que queria fazer um trato comigo. E as carreiras eram inúmeras no mato adentro, saindo da lagoa para casa correndo, né? Fui vendo que depois caipora não existia, né? Quantas outras histórias o povo falava lá? Falava de um tal de um fogo que andava na mata, que de vez em quando dava carreira no povo, né? Assombração, quantas vezes eu já não me vi no passado, enquanto criança, levando susto. Me recordo que uma vez, quando pequeno, já era quase meia-noite, eu saí da casa do meu primo, né, no interiorzão lá do Rio Grande do Norte, e aí para chegar até em casa eu tinha que atravessar um campo escuro, aquela região toda, e meu tio sempre falava que debaixo daquela mangueira bacuri, se colocassem um pano branco à noite, aquele pano branco virava um fantasma, né? E eu acreditava nisso, né? Quando nós somos pequenos, acreditamos em muitas coisas que são falados para cada um de nós. Eu sei que um dia ele colocou o pano branco lá. Eu estava passando quase meia-noite e corri, foi muito. Corri e fiquei parado ao mesmo tempo, porque quando eu cheguei de frente àquela mangueira, que eu vi aquele pano e uma pessoa debaixo do pano, aí eu fiquei branco, verde, amarelo, roxo, azul, porque eu achei que aquilo era real. Depois eu descobri que foi uma farsa para me assustar. Mas vejam que nós acreditamos em muitas coisas quando pequenos. Talvez vocês tenham tantas histórias aqui de coisas que acreditavam e que essas mesmas coisas foram sendo desmistificadas com o passar dos anos. E é interessante que conforme nós vamos amadurecendo a nossa caminhada, a nossa vida, nós vamos vendo então que aquilo que nós acreditávamos que era real, acaba, né, não existindo mais. E nós vemos que muitas coisas vão caindo, pouquíssimas coisas vão ficando. No meu tempo de adolescência, já chegando aí aos meus 15, 16 anos, até menos um pouco, me enveredei pelas vias da ciência. E comecei a ver que uma verdade para mim quase indubitável também surgia. Adorava astronomia e por isso mesmo participava das rodas de astronomia de Niterói. E fui vendo então que muitas coisas a ciência vem falando, e eu fui botando fé também nessas coisas, acreditando, né? Muitas delas parecem que plausíveis, muitas delas parecem que de fato são corroboradas e a gente pode dar votos de confiança. Mas sempre fica uma lacuna, porque quando nós chegávamos ao quase que fim
daquilo que a ciência falava, eu me questionava, mas termina aqui? Sempre fiquei me questionando acerca do Big Bang. Nós sempre nas rodas lá, aos sábados, nós víamos que existia uma origem, uma explosão, uma coisa, mas algo sempre ficava cutucando aqui minha cabeça. Ué, mas da explosão acaba por aí mesmo? De repente o acaso juntou os átomos, aquela coisa toda, houve aquela grande explosão e daí originou-se tudo? Observávamos pelos telescópios que havia uma ordem em todas as coisas. Eu observava sempre os planetas maiores, Júpiter e Saturno, e via que os satélites sempre estavam, né, circundando ao redor. Quem deu tanta ordem para isso tudo? E sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha no meu tempo de juventude, né? Ué, mas se tem, né, a criação assim, onde está a ordem disso tudo? Quem dá ordem a essas coisas? Então, duas verdades para mim começaram a ser fundamentais e eu comecei a acreditar. Que a ciência me dizia que até ali eu podia acreditar porque era algo que eu podia entender, e outra via foi a fé que dizia que era Deus que estava por trás disso tudo. Então vamos ver no dia de hoje justamente então o que vai ser esse voto de confiança que nós damos a alguém. O que vai ser acreditar? Vejo que na infância eu acreditava em tantas coisas. Hoje, na minha adolescência, já não acreditava em tudo que me falavam. Na minha juventude, né, já há pouco tempo, quando entrei na igreja, fui vendo então que algumas coisas são dignas de que eu tenha fé. E é isto mesmo que o Papa começou a falar na sua primeira catequese. O que os homens acreditam, mas mais profundamente ainda, o que vai ser então a fé? O que é a fé? Porque fé, como nós já vimos aqui, o ato de acreditar, nós podemos acreditar em muitas coisas. Hoje, o mundo acredita em muitas e inumeráveis coisas. Tem gente que acredita, por exemplo, na fezinha, né? Vou fazer minha fezinha hoje de final de semana, quem sabe na segunda, terça-feira, eu acabo ganhando então na Mega Sena. Então vejam que o termo fé, ele acaba sendo utilizado em diversos aspectos da vida humana. Algumas pessoas colocam então e reduzem o termo fé para as coisas corriqueiras do dia a dia. Mas será que fé, o termo fé, implica somente nessas coisas? Dar adesão a uma coisa simplesmente e ficar por aí? Ou será que o sentido da palavra fé, ela vai muito além daquilo que nós podemos pensar? Vai muito além daquilo que nós podemos comprovar cientificamente? Vai muito além das nossas expectativas? O que então vai ser fé? O Papa, categoricamente, então, vai abrir para cada um de nós esse tema, iniciando, então, o ciclo de catequese sobre o ano da fé, justamente mostrando que deve haver algo, um dado principal, na qual essa palavra fé vai se cumprir plenamente. Vai ter todo o seu sentido e significado, fazendo com que o homem, então, faça uma adesão fundamental por algo que, de fato, vem corroborar toda a existência humana. Então, a primeira catequese foi do dia 24 de outubro de 2012. Vejam, nós estamos no dia 12. Então, olha quantos dias nós temos aí. Há umas 3 semanas atrás, o Papa, então, inaugurou esse ciclo de catequeses. E nós vamos, então, passar para a primeira. O que é fé? Queremos, então, ouvir da boca daquele que é o nosso pastor, o Papa Bento XVI, o que significa fé. E nós vamos então aqui passar por alguns trechos desta catequese do Papa e analisar, aprofundarmos um pouquinho sobre essa temática, justamente para ver o que a Igreja pensa, o que o Papa pensa e o que para nós deve ser então a fé. Vejam o Papa Bento então começando. Eu hoje, dia 24 de outubro, gostaria de meditar convosco sobre uma questão fundamental. O que é a fé? E aí ele faz um questionamento. Ainda tem sentido a fé no mundo em que a ciência e a técnica abriram horizontes há pouco tempo impensáveis? Aí o Papa Bento XVI lança então essa pergunta para cada um de nós. Será que tem razão então nós dizermos desta realidade fé, quando vemos que a ciência então cada vez mais dá passos no descobrimento, ou melhor, na descoberta de novas técnicas, de novas metodologias, de novos descobrimentos a nível científico?
Vemos lá na França, por exemplo, a tentativa de se criar novamente aquele fenômeno que foi a criação no Big Bang. Então nós temos lá aquele reator de alta velocidade lá, onde tenta se colidir as partículas de átomos de alguns elementos, justamente para que se recrie aquele ambiente inicial que foi justamente o Big Bang. Então vejam que a ciência está progredindo na tentativa de se descobrir também a origem de tudo. E o Papa Bento então vai falar, então, já que o homem está procurando tanto as origens, será que tem sentido então falar de fé? Nós veremos o que o Papa nos falará. No nosso tempo é necessária uma renovada educação para a fé, que inclua sem dúvida um conhecimento das suas verdades e dos acontecimentos da salvação, mas sobretudo que nasça de um encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, do amá-lo, do ter confiança nele, de modo que a vida inteira seja envolvida por ele. Essa é uma pequena resposta que ainda não diz para cada um de nós o que vem a ser fé, mas o Papa só está colocando que diante desta realidade, das buscas, dessa busca desenfreada pela ciência, que pode até ser salutar, porque ela vai acabar identificando para nós algo que eu sempre sonhei que chegasse, porque vejam, se a ciência quer chegar às origens, nós já sabemos qual é a origem, né? Por exemplo, nós falamos de criação. Quem criou todas as coisas? Hã? Ué, mas não foi o acúmulo do acaso dos átomos, aquela explosão? Não foi? Tem certeza? Bom, não sei. Botando a dúvida no coração de vocês, semeando. Claro que, bom, para que existisse então esse acaso, segundo as pessoas, sempre me intrigou uma coisa. Nós vemos então que tudo no mundo é ordenado. Eu olhava no telescópio Júpiter e Saturno, entre outros astros, e via sempre que existia uma ordem. Os astros atraíam outros astros e ficava aquela coisa tão harmônica. Deveria ter alguém que por trás disso tudo organizasse e desse ordem. Por que a Terra não se choca com a Lua? Por que os outros astros não se chocam por aí? Porque Marte um dia não passa no meio da Lua e a Terra e acaba se colidindo? Porque há uma ordem entre as coisas. E as coisas são sempre ordenadas por alguém, por outrem, né? E eu sempre isso me questionava. Então tem que haver alguém que ordene todas as coisas para que as coisas não entrem em desordem do universo. Esse alguém só pode ser a figura de Deus. E aí o Papa já coloca a figura de Deus no meio disso tudo. Que nasça um encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, do amá-lo, do ter confiança nele, de modo que a vida inteira seja envolvida por ele. Se nós estamos enraizados em Deus, a partir de Deus teremos as respostas para todas as coisas que estão aí no nosso mundo. As respostas concretas, reais e plausíveis para que cada vez mais possamos fazer essa adesão pessoal ao autor de todas as coisas. Então o Papa já inicia assim a sua catequese no dia 24 de outubro. E aí ele continua: hoje, juntamente com tantos sinais de bem, aumenta ao nosso redor um certo deserto espiritual. É uma constatação do Papa. Vejam bem, isso aí tem que estar gravado. Juntamente com tantos sinais de bem, aumenta ao nosso redor um deserto espiritual. Parece que é o que a nossa sociedade está vendo. Nós estamos num profundo deserto espiritual. Homens e mulheres de todas as idades entram numa ciranda louca do questionamento e acabam se deixando envolver pelo nada. Quantos jovens hoje se encontram no racionalismo total, no hedonismo e tantas outras situações, no niilismo onde acredita-se que o nada é que rege todas as coisas, e por isso mesmo o homem, sabendo que o nada existe, acaba então fazendo com que a sua vida seja um profundo nada. Ou seja, o que importa na minha vida é a vontade de poder. Se eu estou com vontade de agredir alguém, eu agrido porque eu acredito que o nada existe. E bom, o que vai me fazer então agredir alguém? Nada.
Então a ciência, as filosofias de hoje estão um pouco assim, e não raramente nós vemos do nada jovens pulando dos prédios de faculdade, como aconteceu há um tempo atrás, se eu não me engano, na UFRJ, foi na UERJ lá do Maracanã, jovens sem sentido algum que acham que porque o nada é o que rege tudo, é a grande contradição, então importa para os jovens simplesmente a vontade de poder, do querer fazer, porque para o nada vamos, já que estamos numa realidade de nada. Então vejam como as realidades são confusas. Por isso mesmo entramos num deserto espiritual, porque estamos numa sociedade hoje que caminha para um niilismo, ou seja, a busca mais constante de acreditar que o nada é o que organiza e rege então toda a sociedade e o mundo afora. Às vezes tem-se como que a sensação que a partir de certos acontecimentos, dos quais recebemos notícias todos os dias, que o mundo não caminha rumo à construção de uma comunidade mais fraterna e mais pacífica. As próprias ideias de progresso e de bem-estar mostram também as suas sombras. E é o que nós vemos hoje com o desenvolvimento, às vezes, da ciência. Cada vez mais nos aprofundamos nas questões, né, da embriologia, da genética, tantas áreas que vão se abrindo no mundo da ciência, mas acabamos vendo que nem sempre aí encontramos algo que vem definir um bem-estar para a sociedade. Às vezes trazem mais sombras do que bem-estar, que aí nós vemos na questão médica, o aborto. Hoje, então, nós temos a capacidade de querer fazer com que a vida tenha, então, o seu momento em que eu decido, hoje eu quero, hoje eu não quero, então por isso eu tomo uma pílula, eu faço uma coisa, eu aborto, arranco. Será que isso é legal? Será que isso é um bem para a sociedade? Além do mais, com o avanço então da medicina, por exemplo, nós vemos aquelas categorias de eutanásia, de estanásia, né? Então quer dizer, eu a partir de hoje decido se aquela pessoa vai sofrer um pouco mais ou não, se aquela pessoa está digna de continuar vivendo ou não vai viver, ou então eu que estou sofrendo no meu leito de dor lá, sem esperança e sem fé, porque o nada já está aí, tenho então a capacidade de dizer, pode desligar porque não tem sentido nenhum mais eu continuar sofrendo. Vejo então o que o Papa está falando, que parece que isso tudo aí não está trazendo um bem-estar para a sociedade. Há as suas sombras. Não podemos negar, é claro, que com o avanço da ciência e da medicina e de todas as outras áreas que estão ligadas ao científico, há bem para a sociedade, mas o Papa está recordando que diante de tantos bens, parece que isso acaba sendo escondido, porque os males que surgem também são enormes e nós devemos lidar justamente com esses males. Aceitar o que é bom no meio científico, mas também recordar que muitos desses males devem ser combatidos. Não é aceitar tudo como se fosse bom. Se fosse bom, o Papa não estaria reconhecendo aqui alguns gravíssimos erros. Ele continua, não obstante a grandeza das descobertas da ciência e dos êxitos da técnica, hoje o homem não parece ter se tornado verdadeiramente mais livre, mais humano. É o que justamente nós vemos. O que deveria fazer um bem para o homem acaba tendo um sentido inverso. A ciência que tem o seu lado positivo, que sou também a favor de que se haja verdadeiramente uma ciência, e a igreja em momento algum se opõe à ciência. Se nós olharmos a história da igreja, os grandes cientistas da era medieval, da Idade Moderna, eram padres jesuítas. Na época, na era moderna, se você pensasse em medicina, se você pensasse em ciência, tinha que ter um jesuíta por detrás da história. Nós vemos então que na botânica foram os jesuítas que mandaram a ver. Na questão linguística foram os jesuítas que, quando vieram para o Brasil, fizeram então a primeira gramática indígena. Vemos os jesuítas se avançando cada vez mais no lado da astronomia. Então vejam que ciência e fé
tem a sua conjugação. Muitos dizem que não tem ligação nenhuma, que a igreja é avessa à ciência, mas esquece que a igreja também faz ciência. Agora, a igreja está querendo mostrar justamente na figura do Papa que o desenvolvimento desenfreado da parte de alguns levam justamente ao aprisionamento do homem. Porque se deveria tornar o homem mais livre, acaba então aprisionando o homem. Nós vemos isso claramente em alguns ramos da ciência moderna. No que se trata e se refere então às origens de tudo, muitos então estão falando, agora vai ser o fim da igreja. Na França já se fala no fim da igreja, porque acreditam então que com essa descoberta de como foi então a criação de tudo, esse fenômeno Deus vai ter que sumir, porque a ciência vai explicar que a origem de tudo está no acaso. Olha, o dia que chegarem àquele ponto crucial de imitarem o princípio de tudo, vão ver que no princípio tinha que ter algum movimento. Esquecem que eles mesmos estão dando movimento à origem de tudo. É contraditório, o homem vai lá, coloca uma quantidade de partículas no acelerador, é o homem que aperta o botão e vê. Vai estourar, opa, colidiu. Ué, não é ele que está dando movimento para que aquilo aconteça? E no princípio, quem foi que deu esse mesmo movimento de apertar o botão? Por isso eu estou doido, louco, sedento que esse dia chegue. Porque quando eles falarem, descobrimos a origem, aí eu vou falar, ótimo, vocês apertaram o botão. Quem apertou o botão no início de tudo? É lógico, tem que ter alguém que tenha feito isso. Aí justamente os homens se tornam cada vez mais não livres no seu pensar e no seu agir. Subsistem muitas formas de exploração, de manipulação, de violência, de prepotência, de injustiça. É claro, nós vemos então hoje uma manipulação acerca da vida desenfreada. Vemos hoje uma exploração da vida humana cada vez mais desenfreada da ciência. Hoje o homem se sente o próprio Deus ao querer então pegar o embrião e fazer do embrião o que ele quiser fazer. Vejam que o homem agora está querendo assumir uma certa postura que não é tão cabível ao próprio homem. Hoje o homem chega e acaba então se ensoberbecendo e falando, nós agora viramos Deus porque nós podemos criar um homem sem aquela relação lá para que gere vida. Vejam como o homem, às vezes, por mais que uma vez ou outra seja bom, acaba se enveredando em caminhos que não são verdadeiramente legítimos. Por isso o Papa fala, hoje o homem não parece ter se tornado verdadeiramente mais livre. Ao invés de ser livre no descobrimento, ele acaba se aprisionando. Além disso, um certo tipo de cultura educou a mover-se só no horizonte das coisas, do realizável, a acreditar unicamente naquilo que se vê e se toca com as próprias mãos. Por isso mesmo, se nós pensarmos no fato Deus não vai entrar mais na história humana, porque hoje o que vai ser comprovado? Aquilo que é empírico, aquilo em que então eu posso comprovar, aquilo que eu posso colocar num laboratório e através das minhas experiências dizer que é bom ou que não é, que é originário que não é, que dá vida que não dá. E Deus? Em que laboratório Deus vai entrar? É um grande questionamento. Deus vai entrar em algum laboratório? É possível então você pegar uma partícula de Deus, ou sei lá, um pedaço do Deus e colocar no laboratório e examinar pela ciência empírica? Não. Então, bom, se eu não posso fazer isso, colocar Deus no laboratório, então vamos colocar esse Deus de lado, porque o que importa em acreditar é aquilo que eu consigo tocar para fazer experiência. Então vejam que uma tendência hoje que se tem é de colocar Deus de escanteio, porque eu não posso então fazer uma experiência com Deus da mesma forma que eu faço com o embrião, com a célula, com qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, aumenta também o número daqueles que se sentem desorientados e, na tentativa de ir além de uma visão apenas horizontal da realidade, estão dispostos a crer em tudo e no seu contrário.
neste contexto sobressaem algumas interrogações fundamentais que são muito mais concretas do que parecem à primeira vista. Que sentido tem viver? Há um futuro para o homem, para nós e para as novas gerações? Para que rumo orientar as opções da nossa liberdade para um êxito bom e feliz da vida? O que nos espera além do limiar da morte? Então vejam que muitos questionamentos vão acabar surgindo dessa mudança, dessas descobertas, desses nossos entraves com a ciência. E é claro que o homem, ao invés de dar um assentimento para continuar a viver, ele acaba caindo justamente no grande questionamento, tá? E agora? Eu descubro tantas coisas, eu faço tantas coisas, mas para onde eu vou? Ué, vai acabar por aqui mesmo, somos matéria, somos um composto de átomos. Então, depois que nós chegarmos a um determinado momento, a nossa vida vai se esvair e tudo aquilo que eu construí como um depósito de saber vai ficar esquecido no nada. Então, o próprio homem também, o ser científico, acaba se deparando com aquelas realidades que nós sabemos muito bem que existem, mas que não acabam por aqui. Por exemplo, no caso da morte. O homem tão desesperado fala: a vida é curta, longa a arte. Já dizia Sêneca no livro chamado A Brevidade da Vida, num de seus escritos. E ele mesmo, olha, já tem muito tempo atrás, cerca de 2000 anos que Sêneca falava isso. Então vejam que desde aquele tempo até hoje nos deparamos com esta realidade da vida e da morte, e as pessoas do âmbito científico, que somente acreditam que é a ciência que vai dar resposta para tudo, acabam entrando nesse paradoxo. Descobrimos tantas coisas, mas vemos que essas coisas um dia findarão, porque a morte vai chegar e todo um depósito de descobertas que eu fiz vai me levar justamente ao nada. Olha que contradição. Uma vez que deveria levar o homem para um patamar superior, acaba levando ao homem ao descobrimento de que ele é um ser que vai chegar à morte, e a morte no estado final de sua vida, e não haverá nada para além. Vejam que a ciência sem a fé acaba enveredando um caminho perigoso, porque o homem que não encontra o sentido, né, nas coisas, um sentido no além, o sentido na pessoa de Deus, acaba então vendo que a vida não vale a pena. Chegou-se ao ponto de muitos acreditarem então que, como tudo vinha do acaso, o corpo era mau, que a vida era má, e que o grande prêmio que o homem poderia ter é se desvincular justamente desse corpo de morte. Talvez a alma me levasse a algum lugar, mas era melhor então morrer do que continuar vivendo, do que sofrer. Vejam então o homem científico, quando se desfaz de Deus, acaba entrando num buraco que não tem volta. E por aí fora nós vemos então tantas atitudes desesperadas de homens que não acreditam na figura de um Deus que nos chama e nos abre um diálogo para a fé. Destas interrogações insuprimíveis sobressai que o mundo da planificação, do cálculo exato e da experimentação, em síntese, o saber da ciência, embora seja importante para a vida do homem, sozinho não é suficiente. Temos necessidade não só do pão material, mas precisamos de amor, de significado e de esperança, de um fundamento seguro, de um terreno sólido que nos ajude a viver com um sentido autêntico também na crise, nas obscuridades, nas dificuldades e nos problemas cotidianos. Vejam que até o presente momento o Santo Padre não definiu para a gente o tema. Ele definiu até agora o que é fé para cada um de nós? Não. Ele está abrindo então a exposição e o diálogo com o mundo científico. E agora o Papa chega no momento crucial desse diálogo com o mundo científico, dizendo, olha, que o saber da ciência, embora seja importante para a vida do homem, e aí somos gratos à ciência, porque hoje aquelas doenças que matavam há 2 séculos atrás, hoje nós rimos dessas doenças. É claro que o mal do século está aí o câncer, por exemplo, mas era uma doença que há pouco tempo atrás também a gente quase não ouvia falar e que de repente chegou no nosso século com uma força, mas a ciência está aí correndo atrás de uma cura. Então vejam que
Tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom, que é a manutenção da vida. Antigamente se morria com 30 anos, quem chegava a 40 anos já era vitorioso. Hoje nós podemos chegar a 100, cento e poucos anos tranquilamente. A gente escuta aí quantas pessoas já não chegaram a mais de 100 anos, né? Conseguem ir além. Mas vejam, só ficar pela ciência é perigoso, porque olha o que o Papa fala. Temos a necessidade não só do pão material, mas precisamos de quê? De amor, de significado e de esperança. Coisas que infelizmente a ciência não dá. A ciência não traz a esperança para o homem. A ciência não traz um sentido de amor para o mesmo homem. Ela traz uma esperança subjetiva de que daqui a 40 anos possa haver uma solução imediata e eficaz contra, por exemplo, uma determinada doença. E mesmo assim, quando a ciência não traz-se a si mesmo com a descoberta e ao mesmo tempo também a negação do antídoto para o povo. Eu, quando estudei medicina alternativa, lá no Rio, Niterói, também lá na Baixada, ver uma coisa me deixou curioso. Tinha um professor, um russo, chamado Sérgio Nikitiuk, e ele falava muito bem que, com relação ao fato da AIDS e do câncer, já se tinham achado elementos químicos que poderiam combater estas mesmas doenças na década de 80. Nós já estamos em 2012 e eu até hoje não vi uma solução. Mas ele falou que no meio científico já se tinham descoberto elementos que poderiam muito bem combater a doença como um câncer. E por que isso não é aplicado hoje? Porque esses, 40, 30 anos que já se passaram, ninguém fez absolutamente nada. A ciência também tem os seus poréns, porque quando ela se deixa levar por isso aqui, né, a coisa não anda. Pensa na farmacologia, quanto então não seria lucrativo para alguns. Veja também que se colocasse isso no popular, quanto não se tornaria danoso para os farmacêuticos, por exemplo, para a indústria, porque ia ter a preços baixos para cada um acesso a uma cura. Hoje você paga há um tempo atrás pagava, né, por um coquetel contra o câncer, uma nota preta. Me recordo que para pagar um coquetel daquele você tinha que desembolsar um dinheiro insuperável aí para que você continuasse a se manter aí, né, a tua vida. Não sabia se ia, se não vinha. Se liberassem uma coisa que todo mundo tivesse acesso, ninguém ganharia dinheiro. Olha como a ciência às vezes traz. Se ela deveria trazer um benefício para o homem, ela acaba atraindo o próprio homem muitas vezes por uma coisa chamada ganância e interesses financeiros. E esse professor, ele aplicava a ciência alternativa. Pegavam justamente os elementos químicos, aquilo que se faz na indústria, e vamos tirar os elementos químicos por exemplo, das plantas, e vamos ver qual delas se combate o câncer. Ele mesmo no laboratório fazia isso e trazia medicação. Ele falou que já tinha feito testes com muitas pessoas, e muitas pessoas que estavam com câncer foram curadas. Por que isso não chega a todo mundo? É um questionamento que às vezes nós devemos trazer. Então, a ciência não vai trazer esperança. Ela pode te dar uma pincelada de esperança, mas visando isso aqui. Às vezes ela atrai muito mais do que nós podemos esperar. Então o Papa está falando que a ciência pela ciência não é capaz de trazer isso para cada um de nós. Há uma outra realidade que será capaz então de trazer para o homem o amor, o significado e uma esperança para que ele continue então adentrando num caminho que seja sólido para ele, continuar a viver neste mundo. E o Papa então continuará a sua exposição. Aí sim ele vai começar a falar daquilo que ele propôs, o tema da fé. A fé oferece-nos precisamente isto, aquilo que a ciência até então, nesse discurso, não trouxe para cada um de nós. É entregar-se confiante a um tu, que é Deus,
o qual me confere uma certeza diversa, mas não menos sólida do que aquela que me deriva do cálculo exato ou da ciência. O que o Papa está falando nesse âmbito de fé? A fé vai entrar em cada um de nós, não com uma certeza inferior ao da ciência, mas no mesmo patamar, olha lá. Não, o qual me confere uma certeza diversa, ou seja, uma outra certeza, mas não menos sólida, ou seja, estamos no mesmo nível do que, por exemplo, a ciência do cálculo exato, ou qualquer outro aspecto de ciência, alguma coisa, ali no caso a matemática. Mas vejam que a ciência, a fé se torna então um meio eficaz também de um caminho sólido de fé, de acreditar, de colocar a esperança em algo. A fé não é simples, não é um simples, né? A fé não é simples assentimento intelectual do homem a verdades particulares sobre Deus. É um gesto mediante o qual me confio livremente a um Deus que é Pai e que me ama. É a adesão a um Tu que me dá esperança e confiança. Não é simplesmente acreditar como eu acreditava outrora na existência de Acaipora. Não é acreditar naquelas coisas que eu acreditava, como por exemplo o fogo que pegava o povo, ou então aquele pano que eu colocava na mangueira e que de meia-noite virava um fantasma. A fé não é essa coisa tão simples assim, mas é a adesão a uma pessoa, a um Tu, que vem trazer uma esperança e uma certeza indubitável que vai me levar a ter um sentido nesta vida. É assentir então a realidade transcendental que está para além desta física, mas que ao mesmo tempo me dá a certeza de que eu terei um caminho verdadeiramente dado por uma pessoa que me dará depois um prêmio, ou seja, a vida eterna. Então vejam que a fé não está num patamar inferior, mas talvez seja o caminho mais correto em que o homem possa encontrar, então, uma certeza para a sua vida. E é justamente isso que está faltando na nossa sociedade. O homem, quando caminha assim o dado da fé, ele acaba achando, então, que aquela verdade científica pode levá-lo para algum canto. Mas vejam, quando nós vemos que as filosofias se conjugam com a ciência, cada vez mais o homem encontra, ao invés de uma certeza de vida, um buraco para cavar-se e para se mergulhar ali dentro. Aí nós vemos, por exemplo, um Nietzsche da vida, que no século XIX chegou ao absurdo de falar que Deus morreu, e por isso mesmo, então, o homem se torna um nada perante o nada que é a vida. É terrível esse tipo de pensamento quando se tira Deus da jogada. Sem dúvida, esta adesão a Deus não está isenta de conteúdos. Com ela estamos conscientes de que o próprio Deus nos é indicado em Cristo, mostrou o seu rosto e fez-se realmente próximo de cada um de nós. Aliás, Deus revelou que o seu amor pelo homem, por cada um de nós, é incomensurável. Na cruz, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se fez homem, mostra-nos do modo mais luminoso até que ponto chega este amor até ao dom de si. Vejam que o Papa está colocando para cada um de nós, que não estamos falando de uma realidade que não foi tocada, que não foi experimentada. O Papa está colocando justamente que se o homem procura um dado para fazer a experiência e dizer então que só é válido aquilo que passa pela experiência humana, pela experiência científica, o Papa está recordando a cada um de nós que o homem já fez essa experiência também. O fato da encarnação de Cristo traz para cada um de nós a face do próprio Deus, e esquecemos que uma outra ciência, a história, nos traz uns dados verídicos de que esta pessoa de fato existiu, de que esta pessoa de fato ressuscitou, de que de fato esta pessoa fez com que um grupo de pessoas que vivia dentro daquilo que era território do Império Romano mudasse a sua visão de vida e agora passassem a seguir esta mesma pessoa. A história nos comprova isso. Para quem acredita ainda hoje que Jesus Cristo não existiu, é simples, vai a Roma.
dá uma passadinha por lá, visita as bibliotecas e os textos documentais, as atas da época do Império, que vão ver justamente um motim que aconteceu na região da Judéia por causa de um homem que se dizia Deus, Jesus de Nazaré. Então até aquele homem que não acredita vai encontrar respaldo na história. E minha gente, contra a história nós não podemos ir contra. Está tudo alegado, tudo atestado, documentado. É só procurar os registros históricos da passagem desse Deus que mostrou o seu rosto na face da terra. Então o Papa está colocando aí, frente a um movimento que diz que Deus não pode ser idealizado pelo homem, de que Deus não pode ser experimentado pelo homem. O Papa está mostrando aqui um dado, que o Deus então se encarnou e que veio ao nosso encontro, e que pode ser atestado pela ciência. Não só pela ciência, mas vejam, pelas outras religiões. Existe um judeu chamado Flávio Joséfo, que viveu nesse momento aí da encarnação de Cristo, que ele mesmo escreve vários livros falando então sobre essa figura curiosa que aparece no meio do judaísmo e que do meio do judaísmo se destaca e acaba trazendo uma novidade para a sociedade da época. Então vejam, um judeu que não tem nada a ver com o cristianismo, com certeza deve ter metido malho no período de Jesus. Não sei se ele era fariseu ou não. Se fosse fariseu seria pior ainda, porque os fariseus estavam doidos para que o Cristo morresse, porque ele estava criando um novo dentro do judaísmo. Então vejam que isso também é um texto, é um documento histórico. Então não é simplesmente vir e dizer que não existiu. Existem dados e fatores históricos documentados que me comprovam então que é possível fazer a experiência com esse homem que até então dizíamos que não poderíamos fazer uma experiência científica. A história nos faz essa experiência, a história nos traz esse dado, a história faz com que este homem que hoje é apagado por muitos seja novamente revivido. Então vejam que o Papa está recordando com todo afinco a presença de um Deus que se encarnou na face da terra. Com o mistério da morte e ressurreição de Cristo, Deus desce até ao fundo da nossa humanidade para lhe restituir, para a elevar à sua altura. A fé é crer neste amor de Deus que não diminui diante da maldade do homem, perante o mal e a morte, mas é capaz de transformar todas as formas de escravidão, oferecendo a possibilidade da salvação. Belíssima essa passagem. A fé é crer neste amor de Deus que não vai diminuir diante da maldade do homem. Nós vemos isso aí hoje. Quantas são as situações da vida humana que nos trazem esse dado da maldade do próprio homem? É só ligar a televisão, quer descobrir o tamanho da maldade humana, liga a TV, em qualquer noticiário diariamente nós vamos ver então o que o homem é capaz de fazer. Esses dias eu estava vendo a televisão e vi, não sei se vocês assistiram também no jornal, a mulher que matou o namorado ou o marido, comprou uma motosserra, cortou o homem em pedacinhos mil, distribuiu em malas e saiu com as malas como se fosse viajar. Na verdade foi na floresta e jogou o corpo do marido lá dentro, do namorado, seja lá o que fosse. Olha o tamanho da maldade humana. Mas olha o que o Papa está falando. A fé é crer neste amor de Deus que não diminui diante da maldade do homem. Se o homem se envereda pelo mal, a fé não vai diminuir por causa disso. A fé não vai diminuir se o mal entrar no mundo. A fé não vai diminuir porque a morte entrar no mundo. Mas vejam, Deus do impossível é capaz de transformar então todas as formas de escravidão do homem, tudo aquilo que é negativo no homem, para dar uma possibilidade da salvação. Que é prova maior do que ele fez na cruz? Se nós estávamos caminhando errantes na face da terra, se não tínhamos uma perspectiva de além, se não tínhamos a perspectiva de uma dimensão do céu, o próprio Cristo então nos mostrou que apesar de toda a perversidade humana, apesar de toda a maldade humana, com a cruz ele colocou um fim sobre tudo isso.
dando ao homem, então, possibilidade de salvação, de uma esperança nova, de acreditar, então, que assim como ele superou a morte pela cruz, chegando à sua ressurreição, todos aqueles que acreditassem nele, fizessem o mesmo caminho, passassem pela morte, mas da morte, tendo a cruz como trampolim, chegasse ao reino dos céus. E olha então que esse Senhor é capaz de transformar tudo aquilo que é de mal em bondade para o homem. Então ter fé é encontrar este tu, Deus, que me sustém e me faz a promessa de um amor indestrutível, que não só aspira à eternidade, mas também a concede. É confiar-me a Deus com a atitude da criança, a qual sabe bem que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas estão salvaguardados no tu da mãe. Então é interessante que o Papa faz essa analogia, que devemos então confiar em Deus, da mesma forma que a criança confia no tu, que é a mãe, ou seja, ela sabe que em todos os momentos em que ela estiver em dificuldade, em todos os momentos que ela fizer uma coisa errada, em todos os momentos que ela não tiver de repente força, esperança, seja lá o que for, ela vai se apegar à barra da mãe e vai ficar ali do lado, porque ela sabe que existe um tu que ela pode confiar. Da mesma forma também nós, quando estivermos errantes por aí afora, sabemos que existe um tu, que é Deus, que pode fazer com que cada um de nós, então, encontremos uma razão profunda e eficaz para continuarmos a viver nesta vida com a certeza de que o mal foi superado pela morte de Cristo na cruz e agora somos capazes de adentrar a outras realidades que estão para muito além deste mundo físico, como dizem por aí. Estão acompanhando bem o raciocínio do Papa? Está tranquilo? Estou falando de repente coisas muito além da realidade? Não, né? Então vamos continuar. Penso que deveríamos meditar mais frequentemente na nossa vida cotidiana, caracterizada por problemas e situações por vezes dramáticas, sobre o fato de que crer cristamente significa abandonar-se com confiança ao sentido profundo que me sustém. Olha que belo essa passagem, belíssima passagem do Papa. Devemos pensar mais profundamente, todos os santos dias, nas situações da vida e ver que, sobre o fato de crer cristamente, significa abandonar-se com confiança ao sentido profundo que me sustenta. Qual vai ser o grande sentido profundo que vai sustentar a cada um de nós? A fé, o próprio Deus. Bom, a fé vou botar por excelência porque é acreditar justamente naquele que é capaz de nos sustentar. A mim e ao mundo, aquele sentido que não somos capazes de nos darmos a nós mesmos, mas só de receber como dádiva e que é o fundamento sobre o qual podemos viver sem temor. Existe um caminho que nós podemos trilhar que nos dá a garantia de que estamos sustentados por alguém. A nossa fé justamente em Deus vai nos dar a garantia de caminhar, muitas vezes por caminhos tortuosos, muitas vezes por caminhos escuros, mas que nós passaremos por eles, sabendo que existe uma força, existe um Deus que é capaz de fazer com que eu entre em caminhos escuros, mas que consiga enxergar a luz no fim dessa escuridão, que é o próprio Deus. Então, Deus nos dá essa garantia de que nós podemos passar por períodos sombrios, mas Ele mesmo estará no fundo, aguardando cada um de nós com sua luz de amor. Ao nosso redor vemos todos os dias que muitos permanecem indiferentes ou rejeitam aceitar este anúncio. É uma verdade. Muitas pessoas não acreditam que possa, então, depois de toda essa explanação do Papa, que possa existir um Deus que seja capaz de dar sentido e fundamento a toda a realidade. No final do Evangelho de Marcos, que foi recitado naquele dia,
Temos palavras duras do ressuscitado que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perder-se-á a si mesmo. Gostaria de vos convidar a meditar sobre isso. O Papa, então, pegando essa passagem, vai continuar a falar. A confiança na ação do Espírito Santo deve impelir-nos sempre a ir e anunciar o Evangelho. Anunciar a quem? É justamente essas pessoas que não acreditam ainda que exista um Deus Salvador. Sempre a ir e anunciar o Evangelho, ao testemunho corajoso da fé, mas para além da possibilidade de uma resposta positiva ao dom da fé. Há inclusive o risco de rejeição do Evangelho, do não acolhimento, do encontro vital com Cristo. Vejam, o Papa lança então, aí que é interessante, um desafio de repente para todos nós que somos e acreditamos no Senhor Deus. Olha, se vocês acreditam em Deus, então é bom que vocês se vistam com essa coragem de anunciar verdadeiramente a fé que acreditam, mesmo que durante o anúncio se deparem com realidades não tão positivas, mas de rejeição à própria luz do Evangelho, do não acolhimento deste encontro vital com Cristo. Como cristãos, somos testemunhas desse terreno fértil. Apesar dos nossos limites, a nossa fé demonstra que existe uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus produz frutos abundantes de justiça, de paz e de amor, de uma nova humanidade, de salvação. E toda a história da igreja, com todos os problemas, demonstra também que existe uma terra boa, que existe a semente boa e dá fruto. O Papa estava usando também aquele evangelho da semente, que algumas sementes caem em terreno pedregoso, que algumas sementes caem em bom solo e por isso mesmo cresce. Nós vamos encontrar na realidade missionária vários tipos de terreno, mas tenho certeza de uma coisa: se nós nos dedicarmos ao nosso ardor missionário e evangelizador, apesar de encontrarmos muitos terrenos pedregosos, vamos encontrar também, no meio de tantas pedras, locais maravilhosos para que sejam, então, nutridas esta mesma semente. Talvez a gente possa encontrar, no meio de centenas e milhares de pessoas, né, muitas pessoas que não vão acreditar na palavra de Deus, mas no meio dessas milhares de pessoas, muitas outras podem sair através de uma experiência de fé profunda. Quantas pessoas que se diziam: eu não acredito em Deus, depois que tiveram a experiência profunda com Deus, começaram então a seguir a este mesmo Deus. Eu acredito que quando o homem se depara com as situações mais difíceis de sua realidade, e aí nós podemos, por exemplo, pegar um caso de enfermidade grave, as pessoas que não tinham sentido para a vida acabam depositando a sua vida na fé a alguma coisa. E aí, não raro, encontram justamente um terreno, que é o terreno da fé, que é o terreno em acreditar num Deus que superou a morte através da cruz. E muitas pessoas, através da dor e do sofrimento, acabam se enveredando no caminho da fé. Por isso mesmo somos nós os protagonistas a fazer com que essas pessoas também conheçam de alguma maneira a fé. Elas podem não acreditar no momento. Isso não vai desanimar a cada um de nós, porque na hora em que de repente uma situação dessa, da vida passar pela sua porta, uma coisa vai acontecer: ela vai se lembrar rapidinho de que um dia nós passamos pela sua porta e falamos que existe um Deus que é capaz de superar a morte. Aí, neste momento, ela vai começar a dar os seus primeiros passos, porque ela vai entrar no questionamento: se eu estou morrendo e existe um Deus que é capaz de me tirar do estado da morte a um estado de vida, é claro que a pessoa vai começar a procurar justamente a entender e a compreender que Deus que é capaz de fazer uma coisa dessa na história do homem. Então o Papa recorda a gente
e nos dá a esperança de que o ardor missionário e evangelizador não pode parar por causa dessas portas que se fecham. Hoje é uma porta que se fecha, mas amanhã, por si só, pela sua experiência, a pessoa vai ser capaz de abrir essa mesma porta e se enveredar pelos caminhos que outrora você foi anunciar acerca do próprio Cristo, o Redentor dos homens. Então vejam que nós devemos fazer esse anúncio acontecer. Mas perguntemo-nos, diz o Papa, de onde aure o homem aquela abertura do coração e da mente para acreditar no Deus que se tornou visível em Jesus Cristo morto e ressuscitado, para acolher a sua salvação de tal modo que ele e o seu evangelho sejam guia e luz da existência? Bom, olha a pergunta que ele faz então. Qual vai ser a abertura, qual vai ser o elemento que vai fazer com que o homem no dia de hoje se abra então à dimensão desse Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e que trouxe a salvação? O que vai dar então, qual vai ser o dado, qual vai ser o elemento que vai fazer com que o homem adentre então neste mistério que é anunciado pela igreja? E ele mesmo, o Papa, vai nos responder. Nós podemos crer em Deus porque Ele se aproxima de nós e nos toca, porque o Espírito Santo, dom do ressuscitado, nos torna capazes de acolher o Deus vivo. Então a fé é, antes de tudo, uma dádiva sobrenatural, um dom de Deus. Aí, agora o Papa não só dá uma resposta para que o homem siga a Deus, mas ao mesmo tempo define para cada um de nós o que vai ser fé. Fé é, antes de tudo, uma dádiva sobrenatural, um dom de Deus. Então vejam, minha gente, acreditar em Deus, se alguém acha que por si só acredita em Deus, se enganou. É antes uma iniciativa do próprio Deus que nutre em nossos corações como que sementes do Evangelho, para que cada um de nós, ao escutar, nos abramos verdadeiramente através da graça do Espírito Santo ao dom da fé. Se nós hoje dizemos cremos, é porque alguém outrora sugeriu-nos um questionamento: por que não acreditar em mim? Então vejam que a iniciativa é toda de Deus. É Ele que por primeiro coloca então o dom da fé no coração do homem. E o homem depois, através do seu amadurecimento, através da graça que recebe pelo Espírito Santo, é capaz de dizer: eu acredito então nesse Deus que se aproxima de mim e que me toca. Não fui eu que vos procurei, não fui eu que fiz a opção por Deus, foi Ele que nos escolheu por primeiro. Ele nos deu o dom, Ele nos deu a graça através do Espírito Santo, para que cada um de nós, no momento certo, dessemos na liberdade a nossa adesão total a Ele. Por isso o Papa coloca que a fé é, antes de tudo, uma dádiva sobrenatural, um dom de Deus que foi colocado aonde? No coração humano, para que no momento certo, quando ouvisse falar do anúncio, ele dissesse então: eu creio neste Deus. Então, muito antes de nós dizermos: eu fui atrás de Deus, tenha certeza, foi Ele que antes mesmo colocou no seu coração o desejo natural de procurá-lo. É por isso então que nós podemos dizer, e aí São Justino no século II teria toda a certeza, porque São Justino falava: nossa, antes de Deus, antes da encarnação do Verbo, antes do nascimento do Messias, os homens já procuravam então a Deus. Todo mundo queria falar um pouquinho sobre Deus, queria chegar a essa realidade do além, mas não tinham a capacidade. Justino dizia que esses homens, muito antes da vinda do Messias, receberam as sementes do Verbo. Ou seja, em todos os homens, mulheres, crianças, todo mundo recebe incondicionalmente as sementes do Verbo. Mas porque o homem é livre de dizer eu creio ou não, algumas pessoas seguem e outras pessoas negam. Deus respeita a liberdade que Ele dá para cada homem. Então veja, Deus fecunda no coração humano a semente do Verbo, ou seja, elementos que são capazes de fazer com que o homem procure a Deus,
Mas o homem mesmo, na sua liberdade, vai dizer a Deus: eu acredito ou eu não acredito. Mas tenham a certeza, todos os homens já receberam esta semente do verbo. Quem afirma isso é São Justino no século II. O Concílio Vaticano II afirma: para prestar esta adesão da fé, são necessárias a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer na verdade. Isso que acabamos de ouvir falar, isso que eu acabei de ouvir falar, é o Espírito que justamente vem dar ao nosso coração esse movimento de irmos ao encontro do próprio Senhor Jesus. E se nós estamos abertos às realidades da divindade, nós rapidamente faremos então esta resposta brotar em nosso coração. Eu creio nesta proposta que me é dada de um Deus Salvador que veio para me dar a vida eterna. Por isso nós somos capazes de afirmar com toda a categoria que nós acreditamos em Deus, porque o Espírito já foi semeado em nós para que na nossa liberdade disséssemos sim à proposta do próprio Senhor. Na base do nosso caminho de fé está o batismo, o sacramento que nos confere o Espírito Santo, tornando-nos filhos de Deus em Cristo e marca a entrada na comunidade da fé na igreja. Não cremos por nós mesmos, sem a prevenção da graça do Espírito, e não cremos sozinhos, mas juntamente com os irmãos. Do batismo em diante, cada crente é chamado a reviver e fazer sua esta profissão de fé com os irmãos. Aí é interessante que o Papa então nos coloca a realidade do batismo. Vejam que o batismo entra justamente com a graça do Espírito para que essa nossa fé, então, ela tenha uma origem. As crianças, quando são batizadas, quando pequenas, elas não sabem, por exemplo, elas não sabem o que estão fazendo, sabem? Não, né? Ah, eu estou sendo batizado, glória a Deus, né? Não sabem, né? Mas, justamente naquele momento, nós já estamos dando para as crianças uma abertura a uma profunda experiência de fé. Ela está recebendo o que naquele momento? O Espírito Santo, a filiação adotiva ao Pai, está recebendo as graças do próprio Senhor. Então ela, que já possui essa graça em si, no seu coração e na sua alma, ela, com o passar do tempo, na sua liberdade, será capaz então de dar o seu assentimento de fé ao próprio Senhor Jesus. A fé é um dom de Deus, mas é também ato profundamente livre e humano. O Catecismo da Igreja Católica afirma-o claramente: o ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem. Talvez o grande problema aqui é que as pessoas pensam por aí afora que acreditar em Deus é contraditório à inteligência. Quem falou isso? É totalmente conciliável a razão com a fé. Por isso mesmo, sabiamente, o Papa João Paulo II, hoje beato, já nos escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. Com qual intenção? De mostrar ao homem que essas duas categorias que há na liberdade humana, que é a fé e a razão, são como que duas asas que fazem com que o homem então adentre profundamente nos mistérios de Deus. Vejam que uma coisa não cancela a outra, mas são como que duas coisas que, enlaçadas, fazem com que nós compreendamos melhor os mistérios do próprio Deus. Por isso São Tomás de Aquino sabiamente cantava pensava quando compunha um hino tão sublime sacramento. No trecho ele fala: como é que é tão sublime sacramento? Pois antigo vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Aí a gente tem que cantar rapidinho, né, para tentar lembrar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vejam que a razão, então, ela vai chegar a um ponto maravilhoso.
mas vai chegar um ponto onde ela vai falar, tá, mas a partir daqui eu não consigo enxergar com o meu intelecto o que vai ser então a figura misteriosa desse Deus. Vai ser a fé justamente que vai dar um empurrão para a razão compreender os mistérios do próprio amor de Deus. Então veja que uma coisa não trai a outra, não é contraditório uma coisa a outra, mas as duas caminham juntas. E é bonito quando o homem então é capaz de conciliar essas duas realidades na sua vida, tendo fé e ao mesmo tempo a razão, a inteligência. O homem é capaz de muito bem participar então de todos os mistérios de Deus, porque a sua fé está complementada pela razão e a razão é auxiliada pela fé. O homem encontrará então o caminho perfeito para adentrar nos mistérios de Deus. Crer é confiar-se com toda a liberdade e com a alegria ao desígnio providencial de Deus sobre a história, como fez o patriarca Abraão, como fez Maria de Nazaré. Então, a fé é um assentimento com que a nossa mente e o nosso coração dizem o seu sim a Deus, professando que Jesus é o Senhor. Este sim transforma a vida, abre-lhe o caminho rumo a uma plenitude de significado, tornando-a assim nova, rica de júbilo e de esperança confiável. Então vejam como é que a dimensão da fé ela é maravilhosa. Confiar com toda a liberdade, com alegria, no desígnio providencial de Deus. É literalmente se jogar nas mãos e nos braços do Senhor, como fez Maria de Nazaré, que acreditou simplesmente de que Deus faria então se manifestar o bem na sua vida. Como Abraão, quando ia sacrificar o seu filho, o anjo aparece e fala, Abraão, Abraão, não faças isso. E o próprio anjo da parte de Deus providencia então um cordeiro para que seja sacrificado no lugar de Abraão. Então, fé é acreditar também na providência do próprio Senhor, que garante que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Então, é esse sentimento maravilhoso que Deus nos permite ter. Caros amigos, o nosso tempo exige cristãos que tenham sido arrebatados por Cristo, que cresçam na fé, graças à familiaridade com a Sagrada Escritura e com os sacramentos. Pessoas que sejam quase um livro aberto, que narra a experiência da vida nova no Espírito, a presença daquele Deus que nos sustém no caminho e nos abre para a vida que nunca mais terá fim. Obrigado. Com essas palavras, o Papa então termina a sua catequese na cidade do Vaticano. E é interessante que as palavras finais do Papa, literalmente esse período aí, esse parágrafo, ele literalmente faz um resumo de tudo aquilo que ele escreveu. Olha lá. O nosso tempo exige cristãos que tenham sido arrebatados por Cristo. Cristãos que são arrebatados por Cristo são aqueles homens que têm o quê? Uma fé totalmente enraizada no Senhor. Que cresçam na fé, graças à familiaridade com a Sagrada Escritura. Esta mesma Sagrada Escritura que me faz meditar então nos exemplos de fé, como Abraão e como Maria de Nazaré, que ele colocou no parágrafo anterior. E com os sacramentos, quais os sacramentos? O batismo, que ele citou há pouco também, e os outros sacramentos como a Eucaristia, a reconciliação, enfim, todos os sacramentos me fazem então experimentar a graça de um Deus que é amor e que vem ao nosso encontro para cada vez mais nos libertar. Pessoas que sejam quase um livro aberto, que narra a experiência da vida nova no Espírito. Ou seja, o Papa quer que cada um de nós sejamos verdadeiros laboratórios do Espírito, homens e mulheres que, fazendo também essa experiência da empiria como a ciência faz, traduzam nas suas vidas o que o Deus fez com cada um. Olha aí o testemunho. O Papa está falando, gente, sejam como livros abertos, testemunhem com a vida, testemunhem com o coração, testemunhem com a sua história, as graças que a experiência com Deus fez com que você desse passos acertados na vida.
Se a ciência outrora dizia que não é possível fazer uma experiência com Deus, o Papa convida cada um de nós a fazermos essa experiência pelo Espírito, que muitos negam, mas que é capaz de transformar a vida do homem. Que contraditório, então, se a experiência com Deus não existisse, como é que as vidas seriam transformadas, então? Contraditório. Se nós vemos transformações, se nós vemos homens e mulheres saindo de um estado de total enfermidade espiritual e passando para um estado de graça, como é que não há experiência com Deus? Errado quem pensa assim. Nós vemos que se há essa passagem, há uma experiência. Há alguma coisa nesse caminho que fez com que o homem, então, saísse desse estado de degradação a um estado de vida. Que força é essa que vai fazer com que o homem tenha essa mudança de vida, se não uma experiência com o próprio Deus por meio do Espírito? E essa experiência do livro aberto, que narra a experiência da vida nova no Espírito, a presença daquele Deus que nos sustém no caminho. Olha lá, aquilo que o Papa já falava nesse debate entre ciência e fé, justamente testemunhar para os homens que, se muitos acreditam que Deus não existe, a experiência com esse mesmo Deus dará a garantia que no nosso caminho Ele nos sustentará e sustentará todos aqueles que assentirem a fé nele mesmo, que é Deus, que é o Senhor de nossas vidas, e nos abre para a vida que nunca mais terá fim. Nos abre, então, a dimensão da vida eterna. Se nós, cada um de nós, fazemos esse processo, que este parágrafo final da boca do Santo Padre aconteça na nossa vida, nós teremos esse prêmio aí, olha lá. A vida que nunca mais terá fim. O Papa não falou que vida é essa. Só falou que é uma vida que não vai ter fim. E que é contraditório, então, aquela visão que se tem, que a vida é breve. Se uma vida nunca mais terá fim, como é que a vida pode ser breve? Olha aí a resposta do Papa a toda a mentalidade de dizer por aí que a vida é breve. A vida não é breve, a vida não tem fim, a vida passa por aqui. A gente morre, mas não morre para ficar preso debaixo lá, 7 palmos debaixo do chão. Nós morremos justamente para termos acesso a esta vida que não tem fim. Então o Papa nesta catequese nos mostra todos aqueles dados necessários para que cada um de nós então tenhamos fé. Diz para cada um de nós o que é ter fé. Esse assentimento, então, a uma realidade ou a um Deus que está para além deste plano, mas que foi capaz de mostrar o seu rosto através do seu Filho Jesus no meio da história da humanidade. Fé, então, seria acreditar neste Deus. E cada um de nós, então, somos convidados pelo Papa, neste ano da fé, a fazer esse mesmo caminho de fé, de fidelidade e de esperança neste Deus que existe, que está vivo e que, acima de toda e qualquer ciência, é um ser que é capaz de fazer com que cada homem e todos os homens sejam capazes de experimentá-los, se estão com o coração e com a vida aberta para Deus, que deseja fazer uma experiência com cada um de nós. Então, agradeçamos ao Papa, se ele fala obrigado, mas agradecemos ao Papa, então, por essas palavras que motivam a cristandade a dar passos melhores e mais conscientes na caminhada de fé junto com o próprio Deus e Senhor Jesus Cristo. Se a intenção do Papa é mostrar para cada um de nós como deve caminhar a nossa fé, com toda certeza no dia de hoje nós temos a convicção e saímos daqui com a certeza de que a nossa fé já está enraizada em Cristo e que a partir de agora nós queremos mostrar para os homens o que a fé enraizada em Cristo é capaz de fazer com todos os corações que desejam mais ardentemente amar e seguir a este mesmo Deus. Esta é a nossa fé, esta é a razão pela qual acreditamos e essa é a razão pela qual continuaremos seguindo ao Deus até o fim de nossas vidas. E teremos então esse prêmio maravilhoso que é adentrar na vida eterna. Lá nós concluiremos então
esse ciclo de catequese sobre o ano da fé. Nos céus, no reino dos céus, teremos a capacidade, então, de compreender com toda a razão e com toda a fé o porquê nós, nesta terra, seguimos a este Deus que foi capaz de se entregar por amor a nós. Essa era a catequese primeira do Santo Padre, o Papa, e se Deus quiser, na semana que vem, continuaremos então com a segunda catequese do Romano Pontífice sobre a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tinha alguma dúvida, questão, pergunta, tomate podre, alguma coisa assim? Sim, não? Então tá bom. Vamos então concluindo este nosso momento de recordação das palavras do Romano Pontífice, pedindo ao próprio Deus então que faça em nossos corações essa manifestação maravilhosa da ação do seu Espírito, para que possamos cada vez mais testemunhar aos homens que é possível acreditar em Deus, que é possível segui-lo e que é possível conciliá-lo com toda e qualquer ciência que é desenvolvida na face da terra. Somos gratos ao Senhor que se entregou por amor a cada um de nós e pedimos a Ele também a graça de sermos fiéis cada vez mais aos seus ensinamentos e aos seus desejos de amor. Pai nosso, que estás assim na terra conosco, pão-nos de cada dia nos dai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes. Ave Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Santíssima, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Josafá, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.